Olá, eu me chamo Ana Clara, eu sou estudante de Fonoaudiologia da Universidade de Brasília. A minha orientadora é a professora doutora Juliana Nofre de Lira e o tema da minha pesquisa é características dos órgãos sonoarticulatórios de idosos com demência. A demência é uma síndrome que apresenta um declínio cognitivo ou comportamental como característica, incluindo sintomas que interferem nas atividades de vida diária, ocasionando prejuízo funcional em relação a níveis prévios que não podem ser explicados por delírio ou transtorno psiquiátrico maior. Ela pode alcançar 3 estágios: o leve, o moderado e o grave. Durante a senescência, são observadas alterações no corpo e em suas funções, incluindo prejuízos ao sistema estomatognático, que engloba as funções de mastigação, sucção, respiração, deglutição e fala. Durante o envelhecimento, a musculatura e os ligamentos sofrem alterações estruturais e funcionais, levando à diminuição da ação motora e lentificação dos movimentos, afetando o tônus e a força dos órgãos sonoarticulatórios. O objetivo desse estudo é analisar as características dos órgãos sonoarticulatórios de idosos com demência leve, moderada e grave e comparar os achados entre idosos neurotípicos e com demência. Trata-se de um estudo transversal realizado através da consulta de dados secundários. Os participantes são pacientes idosos que passaram por triagem fonoaudiológica em centros de referência em assistência à saúde do idoso entre os anos de 2017 a 2019, de ambos os sexos, com quaisquer escolaridades, que possuíram score no Clinical Dementia Rating, que é uma escala para a classificação da gravidade da demência. Os critérios de exclusão foram dados faltantes na ficha de avaliação, ter realizado cirurgias em cabeça e pescoço ou tratamento fonoaudiológico anterior. A amostra foi caracterizada por 4 grupos, separados de acordo com a pontuação no CDR. Grupo G0 é o grupo sem demência, com CDR 0 e 0,5. Grupo G1, demência leve, com CDR 1. Grupo G2, demência moderada, com CDR 2. E grupo G3, demência grave, com CDR 3. Os participantes apresentaram média de idade entre 74 e 79 anos e em todos os grupos houve prevalência de indivíduos do sexo feminino. Aqui na tabela 1 nós temos as características demográficas, cognitivas e funcionais dos participantes. E na tabela 2, a caracterização dos órgãos sonoarticulatórios e resultado da análise estatística através do teste Q quadrado sobre a comparação dos grupos. E aqui nós temos apenas aqueles aspectos que apresentaram alterações estatisticamente significantes. Os achados que mais se destacaram neste estudo foram as diferenças encontradas nos órgãos sonoarticulatórios dos idosos com demência, ao comparar com os achados encontrados nos idosos neurotípicos. A força de língua, tanto de ponta de língua quanto em relação à lateralidade, apresenta-se reduzida nos idosos com demência em fase grave, o que vai de acordo com o estudo de Egashira, que encontrou a força de língua significativamente menor em idosos com demência quando comparados aos idosos saudáveis. O estudo de Kujimiya também relatou que a diminuição da pressão da língua está diretamente associada à diminuição da pontuação do mini-exame de estado mental, o que corrobora com os achados no nosso estudo, que onde grupos com demência leve, moderada e grave apresentaram mais de 90% de alteração nos resultados deste teste. A força de bochecha apresentou maior presença de alteração em idosos com demência grave. Nos estudos de Silva e Rocha e Lima, elas encontraram presença de flacidez nas bochechas de idosos saudáveis, e o estudo de Ramos encontrou menor tensão muscular e precisão na mobilidade em idosos quando comparados a indivíduos mais jovens. No presente estudo, não foi possível relacionar todos os aspectos fonoarticulatórios com a demência por falta de literatura na área. Então, para concluir, os aspectos de amplitude de lábio apresentam um aumento crescente na frequência de alterações conforme o avanço da demência. Os aspectos de simetria de lábio e protrusão de língua apresentaram frequência de alteração a partir da fase moderada. Sendo assim, idosos neurotípicos e com demência leve mantiveram-se na mesma frequência de alterações. Nos aspectos de força de língua e força de bochecha, houve maior porcentagem de alterações apenas na fase grave da demência, concluindo que os indivíduos com demência na fase grave apresentaram mais alterações do que os indivíduos sem demência e daqueles nas demais fases dos parâmetros de lábios, língua e bochecha. Essas são as nossas referências.
e obrigada pela atenção.